7h19, a gente vai falar agora sobre educação midiática. Pois é, a educadora Cláudia Gabioneta, se eu tiver falado o seu nome errado, me perdoe, e pode me corrigir, com mais de 25 anos de experiência no ensino fundamental, aborda um tema fundamental para a formação de cidadãos críticos e conscientes, a educação midiática. Nesse contexto, é essencial refletir sobre como as crianças e jovens podem identificar desinformação e consumir mídia de forma responsável. E isso é um desafio nos dias de hoje para educadores, para pais, né? A coisa realmente tá bem complicada. O algoritmo, meu amigo, entrega cada coisa que não é brincadeira, não, né? E eu queria começar falando justamente sobre isso. Primeiro, agradecer, Cláudia, a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Viu, gentilmente aceitou o nosso convite, está batendo esse papo conosco através da internet. Qual é a importância, na sua opinião, da educação midiática na formação de cidadãos críticos e, acima de tudo, conscientes? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, Fernanda, no seu programa. Então, a educação midiática, como você já bem introduziu, ela é fundamental hoje em dia, num tempo de informações, numa quantidade gigantesca, né, que recebemos, e nossas crianças e jovens estão aí presentes conosco nessa sociedade e elas também absorvem tudo isso, né, além dessa quantidade, a rapidez de informação. Então, ensinar crianças e jovens a selecionar esses conteúdos e a ler e compreender, né, o que ela está lendo e verificar se está lendo de uma fonte segura ou não, são tantas nuances que ela precisa aprender para ser uma leitora responsável e crítica. E como, né, a criança e o jovem ainda está em formação, é necessário que essa mediação seja de nós adultos. Então, a escola, né, tem um papel fundamental nisso e os pais também. Então, hoje em dia é importante que a educação midiática seja introduzida no currículo escolar, né? Nos currículos escolares, como algo que vai intermediar ali, na verdade, as disciplinas que já são trabalhadas nas escolas, né? Pois e como é que as crianças e jovens podem identificar desinformação, né, em fontes de mídia? Como instruir nesse sentido? Porque até a gente muitas vezes, né, já homem feito, mulher feita, a gente muitas vezes se confunde muito, né? Eu que trabalho com jornalismo, volta e meia eu recebo de algum parente, de algum amigo, algum link de alguma notícia, falando, e aí, por que você não noticiário isso quando vai ver de fato fake news, a informação plantada, enfim, tudo o que a gente já tem visto nos dias de hoje. Como identificar, como instruir o jovem nesse sentido? Tá. Então, acho que tem algumas dicas que são básicas, né? Até no livro que eu acabei de escrever sobre educação midiática, fala isso para a criança, que é, primeiro, assim, reconhecer se aquela informação que eu estou lendo, né, de onde ela vem, né? Qual é a fonte e se ela tem um autor, né? Se ela tem um jornalista ali que tem o nome dele, né? Que está se colocando como o autor daquela reportagem, daquela notícia, veículo de onde ela vem. A gente sabe que, né, conhecemos veículos de comunicação que sabemos que são confiáveis, né? Então é esses que nós devemos ler. Aquele que não tem fonte clara, né? Aquele que não tem o autor claro, a gente já pode desconfiar dele, deixar ele de lado, né? Quando vem de uma rede social, também já é duvidoso. Claro, existem também, né, sites de cheques de informação também, que você pode colocar a notícia para ver se ela tem uma veracidade ou não, comparar, né, a mesma notícia, né? Então, se ainda a dúvida permanece com tudo isso, você está lendo uma notícia, leia em outros veículos também, né, para comparar um pouco e ver a veracidade. Fotos, né, e vídeos também tem checagem para verificar manipulação, né, de imagens e de vídeos, que são possíveis, né, aos poucos, claro que dependendo da idade da criança, você introduzindo esses conhecimentos para ela. Agora, dentro da sala de aula, você trabalhar textos informativos, textos das mídias, seja de jornalismo, de publicidade, de propaganda, para ela cada vez mais aprender a fazer essa leitura também é fundamental. E um desafio grande é o tal do algoritmo, né? Eu falei dele na introdução porque não é brincadeira não. Muitas vezes alguém lhe manda
um link ou uma publicação pela rede social de uma notícia falsa, uma notícia, enfim, algo que não condiz com a realidade. E porque você abriu aquele conteúdo, o algoritmo começa a lhe entregar muito conteúdo da mesma forma. A gente vê muito Sim. isso em época de eleição, muitas vezes, né? Sim. E isso causa um problema na cabeça da pessoa. Independente de lado político, a pessoa tem uma determinada preferência política, consome aquele conteúdo, pronto, ele não tem entrega nenhuma de nada positivo do outro lado, é sempre só Sim. negativo do outro lado e positivo, e vira uma coisa, uma verdade absoluta, né? Na cabeça dessa pessoa. Como fugir disso também e como explicar isso pro jovem? Olha, você tá recebendo muito conteúdo, mas calma, tem que ter esse filtro aí, né? Então, e você acaba, né, quando a gente fica fechada nos algoritmos, nós ficamos numa bolha, né, numa bolha daquela tendência daquela informação. E como você disse, é fundamental que a gente amplie isso, até para formar a nossa opinião de um jeito crítico, é fundamental ver dois lados, ouvir dois lados, né, ler sobre os dois lados e não ficar fechado nessa bolha, porque essa bolha ela vai criar também preconceitos, né, o discurso de ódio, enfim, coisas que são muito prejudiciais para a nossa formação de cidadão mesmo, né? Explicar isso para o jovem é falar sobre algoritmo, né? Talvez seja um conceito mais difícil, mas no meu livro também eu procurei explicar de uma forma simples para a criança que é essa coisa tendenciosa, que ele está sendo influenciado ali, né, por uma máquina, enfim, por esses meios digitais e que ele não pode ser influenciado por isso. Ele precisa abrir, né, as possibilidades de poder ler e formar a sua própria opinião e não se deixar formar pela mídia, né, pela influência da mídia, pela influência do algoritmo. Pois é, a tal da opinião própria que tá ficando meio escassa, viu? Tá muito Exatamente. por conta tá seguindo muita manada de um lado, de outro, do que quer que seja, né? Independente do posicionamento político, isso tem acontecido muito na política, mas em outras áreas também, né? Sim, sim, mas isso por isso que é fundamental essa introdução da educação midiática nas escolas. Né, numa simples roda de conversa de uma criança, né, de crianças, sei lá, do segundo ano, crianças pequenas, quando o professor senta com elas, lê uma notícia de jornal ou analisa uma propaganda e ali começa a plantar essa semente, né, nessa criança, desse olhar mais crítico, desse olhar mais cuidadoso para a informação, com certeza ela vai também ser um adulto mais cuidadoso e menos suscetível a receber tanta influência sem esse cuidado. Né? Eu acho que essa questão agora dos celulares, né, da restrição dos celulares nas escolas, eu soube que hoje, né, a volta às aulas na rede pública, né, aí de vocês, e então acho que um recado para os professores é isso: não deixem de falar, né, sobre as mídias, não usar o celular, essa restrição do celular, ela não impede essa educação midiática, pelo contrário, ela reforça a necessidade desta educação, né? Até porque essa criança e esse adolescente, eles vão usar o celular, eles vão usar as redes sociais, é importante que eles usem, mas é importante que eles aprendam, né, sobre tudo isso, né, sobre todas essas questões que a gente está falando, dos perigos, enfim, e que aprendam a ter uma relação positiva com as mídias e, no caso do celular, né, com as mídias digitais. Então, é preciso um diálogo aberto, é preciso ouvir também crianças e jovens, estabelecer esse diálogo para que isso funcione e para que isso seja positivo. Claro que, inicialmente, é necessária a mediação do adulto. Acho que essa restrição ela veio para isso, para que o uso do celular passe a ter intencionalidade pedagógica, passe a ter um cuidado maior, né? E que a criança não fique à mercê daquele celular e se distraindo, não se interagindo com as outras pessoas, né? Eu acho que é esse cuidado que precisamos ter. Cláudia Gabioneta, muito bom tê-la aqui conosco, viu? Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Como é importante falar sobre isso e como é importante a gente ter material para estudar sobre isso, como é seu livro a partir de agora, né? Crianças e Jovens Conectados, Educação Midiática na Era da Desinformação ou da informação, né? O des em parênteses de forma muito provocativa.
Como encontrar seu livro, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, de que forma podem adquirir para também fazê-lo, utilizá-lo como ferramenta, né? Daqui para Sim, frente. sim. Então, eu quis escrever esse livro porque, assim, esse assunto educação midiática já é muito debatido entre os educadores, nas escolas, né? Mas ele ainda não tinha um material voltado para criança, né? Então, é um livro bastante ilustrado, que tem quiz, tem jogos, para que a criança entenda todos esses conceitos, que não são simples, né? Mas que é fundamental que ela tenha contato com isso. Então, é um material que pode muito bem ser utilizado tanto nas famílias quanto nas escolas. Ele pode ser adquirido através do site da revista Qualé, né? Então é revistaqualé.com.br, que é uma revista de jornalismo para criança, que também publica uma revista de textos jornalísticos trabalhados em escolas. Então ele pode ser comprado através desse site. Maravilha, muito obrigado, viu, por esse papo, obrigado por gentilmente ter aceito o nosso convite, parabéns por provocar essa discussão através de livro e de forma bem incisiva falar, não, isso tem que ser debatido na escola mesmo, Sim, e precisa com urgência, porque a exatamente. velocidade midiática é muito grande, a gente tem que acompanhar essa velocidade para se preparar, para não ser vítima dela, né, e ser Isso, de fato participante de uma forma que a gente use como ferramenta de informação e não de sim, desinformação. Muito bom tê-la aqui conosco, tá? exatamente. Eu agradeço muito, Fernando. Um grande abraço. Maravilha, conversamos então com a Cláudia Gabioneta, que lança